Doutora Ana Basílio, uma alegria, uma honra tê-la conosco mais uma vez. A gente sabe que Petrópolis mora em seu coração, a senhora tem certeza que a senhora mora no coração de Petrópolis e de todos os petropolitanos, principalmente da nossa querida terceira subseção. Muito obrigado, doutora Adriana, nossa debatedora, e de hoje no nosso evento. Mas uma alegria muito grande a gente ter a oportunidade de abrir e realizar mais uma semana jurídica online, né? Esse desafio se apresentou para a gente no ano passado, né? Quando a gente tinha até então a tradição, até 2019, a tradição de fazer a semana jurídica de forma presencial. Em 2020, com tudo que se começou, a gente ainda foi buscando criar, nos adaptar a essa tecnologia, e aí desde o ano passado, inclusive a doutora Ana esteve conosco na abertura também, muito obrigado por essa oportunidade, na época junto com o nosso presidente Luciano Bandeira, e a gente então conseguiu, né, aos poucos aí vai caminhando e vai conseguindo estruturar melhor a nossa transmissão online aqui pelo canal do YouTube. Então é uma alegria muito grande a gente estar tendo essa oportunidade de mais uma vez realizar a Semana Jurídica, e dessa vez, né, abrindo com a nossa estimada vice-presidente, doutora Ana Basílio, que vai dividir mais um pouco dos seus conhecimentos conosco, com os colegas, não só os colegas aqui de Petrópolis que estão nos assistindo, mas todos que terão a oportunidade de estar conosco agora, e depois, né, que esse vídeo continuará disponibilizado no nosso canal do YouTube. A gente tem uma expectativa muito positiva, estamos trazendo temas diferentes esse ano, né? Cada ano a gente busca, né, discutir temas diferentes, temas atuais e relevantes para a advocacia e para a sociedade. Então, dessa vez, a gente traz aí mais alguns temas diferentes. Hoje, amanhã, temos palestras, até o meio da semana que vem também aí teremos outras oportunidades de falar de diversos temas que vão certamente agregar e melhorar, aumentar o nosso conhecimento e conhecimento da sociedade que sempre nos acompanha no nosso canal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Temos aberto a nossa Semana Jurídica de 2022, registrando mais uma vez o agradecimento à doutora Giovana pela organização do evento, à doutora Adriana por estar conosco na abertura, aos nossos funcionários de estrutura da OAB, em nome do Lucas, que está conosco aí no bastidor hoje. Obrigado por todo esse apoio, e então devolvo a palavra aí à nossa a anfitriã de hoje, doutora Giovana. Parabéns por essa organização. Obrigada, doutor Marcelo Schaefer. Com a palavra, a doutora Adriana Paixão, que fará a apresentação da nossa querida palestrante, doutora Ana Tereza Basílio. Boa noite, cumprimento o presidente, doutor Marcelo Schaefer, doutora Giovana, parabenizo pela iniciativa do evento e dizer que é uma honra enorme receber a nossa amiga, se eu posso dizer assim, amiga querida, doutora Ana Basílio, aqui na abertura da nossa Semana Jurídica. Saiba que é com um carinho enorme que nós nutrimos, nós petropolitanos, nutrimos pela senhora, né, por tudo que a senhora representa, né, a profissional, a vice-presidente, que tanto está agregando para a nossa profissão, né, através dessas comissões maravilhosas que ela está presidindo, está unindo as subseções, né, fazendo com que todos nós participemos. Isso está... não tem noção de como isso está sendo importante para a advocacia, principalmente a do interior, né? Porque realmente está desvendando assim, novos caminhos, sabe? Está fortalecendo a nossa profissão. Então, é uma honra recebê-la aqui, e a palavra, como é sua, eu vou fazer rapidamente aqui, vou ler o currículo, que é bem extenso, mas, resumidamente, né, para quem está nos assistindo, doutora Ana Tereza Basílio é vice-presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro, diretora de mediação e arbitragem do IAB, né, que é o Instituto dos Advogados do Brasil, membro do Conselho Editorial da Revista de Seguros CN-SEG, vice-presidente da área de telecomunicação e membro do Conselho Consultivo, membro da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem e sênior partner, né, na Basílio Advogados, um dos maiores escritórios do Brasil, que ela é sócia majoritária. Então, seja bem-vinda, doutora Ana. Boa palestra. Muito obrigada, querida Adriana Paixão. Que honra estar aqui apresentada por você, uma querida amiga,
uma maravilhosa diretora da OAB de Petrópolis, minha amada Giovana, também maravilhosa. Essas duas mulheres são sensacionais, fazem um trabalho extraordinário na OAB de Petrópolis. Eu tenho um orgulho imenso de estar junto com elas. E nosso queridíssimo presidente Marcelo Schaefer, que faz uma linda gestão na OAB de Petrópolis. Gente, o meu coração mora em Petrópolis, dentro da OAB de Petrópolis. Eu tenho que fazer essa confissão aqui, né? Eu fui alfabetizada em Petrópolis, eu tenho residência também em Petrópolis, eu tenho um amor assim absoluto por Petrópolis. E estar aqui com o presidente da OAB de Petrópolis e com essas duas mulheres maravilhosas é uma alegria, uma honra que eu, assim, tenho dificuldade até de expor, porque é muito carinho, muita admiração. E estar aqui mais uma vez na abertura da Semana Jurídica da OAB de Petrópolis também é uma alegria imensa. Eu tenho participado de vários eventos na OAB de Petrópolis já há muitos anos e são eventos de altíssima qualidade, debates interessantíssimos. E hoje eu tive a honra aqui de ser convidada para falar um pouquinho sobre mediação, que é uma das minhas paixões na área jurídica, né? E curiosamente, um dos primeiros eventos do presidente Marcelo que eu compareci foi também sobre mediação. Foi um evento realizado ali na entrada de Itaipava, há muitos anos atrás, eu acho que foi no primeiro mandato do Marcelo, mas era um sábado, e eu cheguei lá, tinham mais de 600 pessoas para debater mediação, e eu falei: "Meu Deus do céu, que espetáculo isso, como a mediação está atraindo a advocacia, a área jurídica". E não é à toa. Eu acho que aqui é importante a gente, ao falar de mediação, dar uma perspectiva do cenário jurídico geral no Brasil. Nós estamos na era, gente, da consensualidade, em várias áreas, em quase todas as áreas do direito, né? Nós estamos num movimento na última onda, jurídica, que é justamente o direito consensual. E aí a gente, olhando a legislação, a gente verifica a possibilidade de consensualidade em áreas que seriam, no passado, de absoluta impossibilidade, como, por exemplo, o direito administrativo, como o direito ambiental, como o direito penal com a justiça restaurativa, que nada mais é do que uma modalidade especial de mediação. Então, os mais diversos ramos do direito, eles estão seguindo o caminho, de uma forma ou de outra, da consensualidade, e a gente pode dizer, de uma maneira lato sensu, da mediação. E essa tendência, é importante a gente dizer que ela é relativamente recente no Brasil, porque a mediação é um dos institutos mais antigos da humanidade, não há dúvida. E a mediação começou antes do que a judicialização, do que o processo judicial ou processo pretoriano romano. A mediação era a primeira forma de resolver contendas na humanidade, né? As tribos usavam o ancião, ou o pajé, ou o homem mais idoso, o decano, para resolver as pendências, os atritos. Isso é absolutamente milenar. Mas nós, no Brasil, não tínhamos enraigada a cultura da consensualidade e a cultura da realização da mediação como principal instrumento de solução de litígios. Mas nós fomos evoluindo, nós tivemos primeiro a resolução 125 do CNJ, que estabelece para o judiciário uma política pública de incentivo à mediação,
Nós tivemos uma série de outras resoluções, inclusive de tribunais locais, e tivemos um marco em 2015 com a edição e a promulgação da Lei de Mediação. E o que mudou nesse instituto tão vetusto, tão antigo? O que mudou foi a segurança jurídica. A Lei de Mediação brasileira, que é uma das leis mais modernas de mediação, ela, na verdade, ela deu uma roupagem de segurança, com maior segurança jurídica para esse instituto, prevendo algumas etapas relevantes. A lei é dividida em mediação judicial e a mediação extrajudicial, mas ela regulamenta, atribui ao acordo feito em mediação a relevância de um título executivo, né? E ela estabelece alguns critérios bastante flexíveis, mas ela norteia a realização da mediação. E a partir da lei de mediação e da instauração dos sejusques por tribunais de todo o país, por orientação do CNJ, a gente realmente, hoje no Brasil, podemos dizer que a cultura da mediação está incorporada, né, à nossa cultura jurídica. No entanto, ainda não é a regra, a forma de resolução de litígio principal, mas eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando, Marcelo, para uma prevalência da consensualidade e a litigiosidade, seja judicial, seja arbitral, nós vamos caminhar para que seja exceção e a regra venha a ser a solução ou por conciliação ou por mediação, ou ao menos com um estágio necessário antes do litígio propriamente dito. Eu acho que nós estamos caminhando para essa forma muito mais civilizada de lidar com os litígios, né? A regra geral precisa ser a mediação e a conciliação, e o excepcional, aqueles casos em que não se conseguiu chegar a uma solução, aí sim se vai para a judicialização. Mas eu diria que a gente já tem um volume muito expressivo no Brasil de mediações ocorrendo, preponderantemente ainda mediações judiciais. A cultura da mediação no curso do processo foi consagrada no Código de Processo Civil de 2015, que previu a fase de mediação logo depois da distribuição da petição inicial. Mas ainda temos juízes que passam por cima dessa fase e temos ainda processos que não são levados à mediação por falta de concordância de ambas as partes ou pela própria iniciativa do juízo. Mas cada vez mais, e o CPC prevê essa fase como obrigatória, cada vez mais o legislador vem colocando a relevância da mediação e da conciliação e impondo a sua realização. Eu diria, e é muito importante que a gente também traga a cultura da mediação para a advocacia, porque, ao fim e ao cabo, quem decide os caminhos estratégicos a serem adotados por cada cliente é o advogado. Mas nós ainda detectamos muitas resistências ou falta de conhecimento com relação à mediação por colegas. E é muito importante, né, que essa Semana Jurídica de Petrópolis comece com a mediação, porque nós precisamos desmistificar essa resistência à mediação. Eu diria para os colegas que estão nos assistindo que a mediação é uma ferramenta poderosa de trabalho. Nós temos várias ferramentas,
mas a mediação é uma poderosa ferramenta de trabalho, assim como é a propositura de uma ação judicial, ou em alguns casos uma negociação, ou em alguns casos seguir para uma arbitragem. É, é o advogado que, diante do caso concreto, define a melhor estratégia para o caso. E por que que a mediação é uma ferramenta poderosa de trabalho para o advogado? Porque a mediação, ela permite uma solução mais rápida, uma solução construída e uma solução menos onerosa. Eu acho que essas são as principais vantagens da mediação. Hum, Quando eu me formei na faculdade, o melhor advogado era aquele melhor advogado de briga, de litígio, aquele que brigava com mais empenho, com mais efetividade. Mas hoje a gente evoluiu para uma nova situação. O advogado mais competente é o advogado que resolve da maneira mais efetiva e consistente o problema do seu cliente. E aí que entra essa ferramenta. Quando nós instauramos uma mediação e construímos uma solução para um determinado litígio, e essa solução pode ser parcial ou integral. Você pode, na mediação, resolver parte do problema e só levar ao judiciário aquela parte que não foi possível. Isso já é muito eficiente. Ou então você também pode conseguir resolver todos os aspectos. Mas o fato é que a solução obtida através da mediação, ela é construída pelas partes. Isso significa que ela vai reproduzir muito mais a possibilidade e o interesse das partes do que uma sentença num processo judicial. Porque muitas vezes a sentença no processo judicial desagrada uma parte e muitas vezes desagrada as duas partes. Por quê? Porque o juiz, ao decidir, ou o árbitro, numa arbitragem, ao decidir, ele tem que dar uma solução de acordo com o ordenamento jurídico, ou pelo menos é isso que se espera deles, né? É isso que se espera deles. E muitas vezes as formas de solução da legislação não são as melhores para aquelas determinadas partes. Então, por exemplo, uma questão de um débito, uma questão de um contrato inadimplido, muitas vezes as partes podem desenvolver ou um parcelamento ou uma forma de cumprimento indireta que jamais um juiz, numa sentença, poderia estabelecer. Ou seja, é uma solução construída por ambas as partes, né, de maneira a atender à realidade delas da melhor maneira possível. E aí a gente verifica um fenômeno muito curioso, quer dizer, explicável. As transações realizadas em mediação, elas praticamente não são descumpridas. É muito difícil você, advogado, participar de uma execução de um acordo feito em mediação porque uma parte não cumpriu. Isso é muito raro. Por quê? Porque se a solução foi construída, a tendência natural é que aquela solução construída em mediação seja cumprida pelas partes que construíram aquela forma de solução do litígio. Agora, quando a gente tem um processo judicial ou arbitral e a solução é imposta por uma decisão jurisdicional, seja arbitral, seja judicial, o mais comum é se ter execução, discussão, impugnação à execução, no caso da arbitragem, ação anulatória da arbitragem, porque há um inconformismo de uma parte e às vezes das duas. Então, nesse aspecto, é um instrumento de trabalho muito eficiente a mediação, porque é a solução construída pelas partes de acordo com a realidade própria delas. Mas outra vantagem muito efetiva é a rapidez. Por mais que eu já participei de mediações que duraram até mais do que às vezes até mais do que 2 anos, mas
O normal é que a questão, com 5, 10 reuniões de mediação, elas ou você chega a um consenso parcial ou total, ou a inviabilidade do acordo e segue para outra via. Mas a mediação, ela traz uma solução mais célere, pela própria natureza e flexibilidade dela. Nós não temos rito em mediação, ela pode ser feita num escritório de advocacia, ela pode ser feita numa sala do foro, ela pode ser feita até num restaurante ou num hotel que se alugue para esse fim. A mediação é muito flexível, né? Então ela também tem uma facilidade muito grande de se desenrolar. Eu diria também que ela traz para o advogado e para o seu cliente um custo também muito interessante, porque a mediação, você não precisa de perito judicial na mediação, você não precisa de assistente técnico para perícia na mediação, você não paga custas na mediação, você não paga recurso na mediação, ou seja, realizar uma mediação, algum custo tem, porque o mediador tem que ser remunerado. E às vezes a gente trabalha com mais de um mediador, às vezes o caso é complexo, a gente trabalha com 2, com 3 mediadores, mas ainda assim o custo total é infinitamente menor do que o custo de um processo judicial, né? Só com despesas de perícia, você já ultrapassa normalmente qualquer custo que possa ter na mediação. Então, também é mais eficiente pela questão do custo. E eu diria que, por todas essas razões e pela abertura da legislação à mediação, inclusive em áreas impensáveis, e aqui eu queria citar um exemplo, que é a questão da lei de improbidade. Havia um dispositivo na lei de improbidade administrativa que vedava a realização de qualquer tipo de transação que envolvesse matérias, objeto de ação de improbidade. Até em improbidade administrativa, houve alteração legislativa para permitir a possibilidade de transação com relação à reparação de danos materiais. Você não pode transacionar sobre as questões de direito punitivo, mas você pode sim transacionar sobre a parte de direito patrimonial que envolva reparação. Como você pode também fazer uma mediação na área ambiental para celebrar um TAC. A mediação, ela é um instrumento extremamente eficiente de auxílio no direito ambiental, porque você vai construir um TAC através da mediação e você, enfim, pode fazer a restauração de um local com problema ambiental, um dano ambiental que foi causado. No direito penal, então, a justiça restaurativa, que veio do incentivo que a gente sempre tem que mencionar da ministra Carmen Lúcia, enquanto esteve presidente do CNJ, a justiça restaurativa também envolve uma espécie de mediação e é maravilhoso o projeto. Como é que funciona a justiça restaurativa? E aí, criminalistas, mediação também diz respeito a vocês vão ver por quê. A justiça restaurativa, ela prevê uma espécie de mediação entre vítima e ofensor, não para se transacionar sob sanção penal, que não é juridicamente possível, mas para, dentro do possível, restaurar a relação e reparar, ainda que em parte, os danos causados pelo ilícito criminal. Então, você põe vítima e ofensor, por exemplo, um crime de dano, você pode, pela justiça restaurativa, unir réu e autor e eles convencionarem uma forma de reparação. É claro que não vai ser afastada a punição criminal, mas ela é atenuada quando houve um sucesso naquela justiça restaurativa de aproximação entre vítima e ofensor. Então, é uma espécie de mediação no âmbito do processo criminal, né? E vejam,
vejam que isso, como isso socialmente é relevante, né? Se cadeia fosse fator de redução de crimes, no Brasil a gente não teria mais crimes praticados, porque nenhum país prende, tem tantos presos proporcionalmente à população como no Brasil. E isso já se provou que não resolve. Agora, a justiça restaurativa, ela tem a capacidade de não só atender a vítima naquilo que possa ser reparado, mas também levar o ofensor a uma conscientização do que ele fez e uma minimização se ele de alguma maneira praticar um ato para reduzir a ofensividade da sua prática ilícita. Então, eu estou mencionando aqui várias formas de utilização da mediação. Agora, a forma mais comum, e que eu não poderia deixar de mencionar, no direito de família, né? No direito de família, onde está envolvida a, o- a relação, familiar, a relação entre as pessoas que vivem no núcleo familiar, que é muito caro à sociedade. No direito de família, as disputas de visitação, de alimentos, a mediação e a conciliação já são tradicionais no direito de família, mas a gente também tem que lembrar que esse método, com a segurança jurídica, né, da Lei de Mediação de 2015, ele foi realmente ainda mais relevante para o direito de família. E eu diria vários exemplos: direito das sucessões, ah, uma briga entre herdeiros, a mediação. Quando a gente está falando de direitos patrimoniais, a mediação não há a menor dúvida que é o instrumento mais efetivo. E eu queria também mencionar aqui para a advocacia, isso é importante, presidente Marcelo, porque muitas vezes os colegas perguntam: "Ah, mas a gente, assim, nós como advogados vamos deixar de ter honorários por causa da mediação?" De maneira nenhuma. A mediação, tal como um processo judicial, ela precisa ser remunerada e ela precisa de advogados de uma parte e de outra. Lógico, porque você não vai, uma parte não pode ir para mediação e saber o que vale a pena ou não para ela acordar sem ter a instrução do advogado. E o advogado na mediação, ele pode fazer a sua forma de cobrança normal, honorários iniciais e honorários de êxito, se obtido um acordo favorável ao cliente, e cobrar da mesma forma que ele cobra um processo judicial, com a vantagem de que, como a mediação dura evidentemente um prazo muito menor, a possibilidade dos honorários de êxito serem recebidos mais Mais rapidamente, rápido. né, é muito maior. Então, me parece que a gente tem de alguns colegas, uma certa resistência, né, a esses institutos, que não são novos, mas que foram restaurados de uma maneira eficiente no Brasil, injustificada, porque não vem de encontro, não vai de encontro ao que interessa ao advogado, ao contrário, é uma forma de trabalho e que a gente pode desenvolver muito mais casos se a gente estiver resolvendo cada caso que a gente tem de maneira mais célere. Mas eu também queria mencionar aqui, e já é uma realidade, eu mesma já participo em Brasília, no STJ, de mediações coletivas. Isso é muito bacana, gente. O que são mediações coletivas? Determinados litígios, que envolvem a mesma matéria, acontecem em alguns setores. Por exemplo, o setor de telefonia tem disputas específicas de determinadas cobranças. Na área de seguros, tem ações muito semelhantes, seguro habitacional. E o que tem acontecido nos tribunais superiores? Muitos ministros têm tido a iniciativa de instaurar uma mediação entre um grupo de advogados representantes de várias causas similares, e aí traz, por exemplo, no caso das seguradoras, traz às seguradoras um grupo de advogados que trabalha para milhares de segurados e faz-se uma mediação coletiva para criar
regras específicas de solução daquele tipo de litígio que se multiplica em várias causas parecidas. Eu, por exemplo, atualmente trabalho como advogada numa grande mediação de seguro habitacional. Participa a Caixa Econômica Federal, a União Federal, pela AGU, participam as seguradoras pela CNSEG, participam os autores das ações, representados por 6 advogados que no Brasil são os principais que atuam no assunto, e nós já conseguimos fazer multirões de acordo com o padrão que a gente negociou numa mediação coletiva. Então, vejam só a riqueza desse instituto e as possibilidades da sua utilização. É um instituto que realmente é muito flexível. E, Marcelo, outro exemplo que eu queria dar aqui para a advocacia é a possibilidade de fazerem ações propostas pelo Ministério Público. Eu já participei de 5 mediações com o Ministério Público em ações coletivas propostas. Por quê? Porque o Ministério Público pode sim transigir e participar de uma mediação, e tem participado, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem participado, para tentar uma solução que atenda ao interesse público naquela determinada ação civil pública. Nós temos, inclusive, salientado que o Ministério Público tem que começar a fazer mediações também na fase de inquérito civil, né? Porque na fase judicial nós já estamos numa fase mais avançada. Nós temos que fazer também na fase de inquérito, porque muitas ações podem ser evitadas, né? Eu acho que no cenário que a gente está no Brasil da mediação, agora o grande investimento da advocacia e da área jurídica deve ser nas mediações privadas, porque a judicial já é uma realidade, já é utilizada no Brasil inteiro, os tribunais já têm centros competentes de mediação, treinamento. Agora, nós temos a missão, a advocacia, de investir na mediação pré-processual, na mediação em câmaras de mediação, sejam elas privadas ou públicas, mas a pré-processual. A gente precisa avançar para o estágio de fazer a mediação como regra, e aquilo que a gente não conseguir resolver na mediação, aí sim levar para o nosso processo judicial tradicional, né? Faltam ainda iniciativas de mediação pré-processual no Brasil. Essa é a cultura que a gente precisa começar a investir. E aí, advogados, nós, advogados, precisamos lembrar de colocar nos contratos cláusula de mediação, com uma penalidade. É lógico que você não pode obrigar ninguém a fazer um acordo em mediação, mas você pode sim criar uma multa pesada para a parte que, diante de um litígio, não aceitar se submeter à mediação para tentativa de solução. Então, nós, advogados, precisamos incluir nos contratos cláusula de mediação com uma multa pelo descumprimento do ingresso em mediação diante de um conflito. Nós, advogados, precisamos começar a colocar nas convenções de condomínio cláusulas de mediação como primeira tentativa de solução de problemas entre condôminos, entre vizinhos. Nós precisamos inserir nos nossos contratos a cultura da mediação. E aí incentivar essa tentativa muito válida de composição, de pacificação social antes da propositura da ação judicial. É muito mais difícil a gente conseguir fazer um acordo, uma transação, depois que uma petição inicial já foi distribuída, porque aí já se acirra os ânimos, a parte ré já quer logo contestar e dizer que aquilo tudo não, são inverdades, e quer rebater o que está sendo dito. Então, eu acho que o nosso grande desafio agora é desenvolver a mediação pré-processual. E se a advocacia investir nesse método, essa investida vai dar certo, né? Nós vamos avançar muito.
Por fim, eu queria mencionar aqui a questão da área trabalhista, que a gente é uma área tão importante, a gente não pode deixar de mencionar, mas mencionar com uma crítica, porque o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Estado do Rio de Janeiro, TRT-1, ele chama de mediação um procedimento que ele realiza antes do processo ser encaminhado ao juiz, mas com servidores funcionando como mediadores, muitas vezes as partes sem auxílio de advogados. Eu acho que, é preciso que a advocacia e a OAB, particularmente, trabalhem para que a Justiça do Trabalho encare a mediação como ela de fato o é, que é um meio, de solução de conflitos, mas um meio flexível em que as partes possam escolher o mediador. O servidor faz um ótimo trabalho como servidor, mas a mediação pressupõe a liberdade das partes. Então, a gente não pode tratar de mediação como um procedimento obrigatório com imposição de mediador que as partes não possam optar. Então, eu acho que na área trabalhista a gente tem muito a avançar, porque o que ocorre hoje aqui no estado do Rio de Janeiro não é propriamente uma mediação, é um procedimento imposto de conciliação conduzido por servidor. Mas isso não é mediação. É da essência da mediação a liberdade, a possibilidade de escolha do mediador, que dê conforto às partes, justamente para permitir que aquele mediador da confiança das partes faça com que elas tenham mais possibilidade de chegar a uma composição aceitável, né. Outro ponto, antes de finalizar, que eu queria mencionar aqui, é que nós estamos, por recomendação do presidente Luciano Bandeira, eh, fazendo aqui um movimento muito grande na OAB do Rio, e temos até reunião com o presidente do Tribunal de Justiça já marcada sobre esse tema, a questão dos honorários do mediador. Porque nós, advogados, além de atuarmos como advogado das partes em mediação, temos a possibilidade de atuar como mediadores. A lei não exige qualificação do mediador. Mas é claro que alguém da área jurídica, um advogado, um profissional da área jurídica, vai ter uma qualificação muito boa para poder conduzir mais adequadamente a. Então, é mais uma área de oportunidade também ser mediador, mas hoje, na mediação judicial que a gente tem no Estado, não há uma remuneração adequada para essa atividade. Esse é um pleito que a advocacia tem perante o Tribunal de Justiça, que se faça uma tabela, que seja compatível com a qualificação dos mediadores, uma tabela adequada para a remuneração de todos os mediadores, advogados e não advogados que atuam nesses processos em que a mediação é submetida aos sejusques. E nas câmaras privadas, aí naturalmente as tabelas vão ser aplicadas e a cobrança vai ser mais fácil. Agora, esse pleito da advocacia, que o mediador seja remunerado adequadamente pelo Tribunal de Justiça, nós precisamos levantar essa bandeira com muita força, porque no Tribunal de Justiça de São Paulo e de Minas há uma tabela, assim como tem uma tabela para remunerar o contador judicial, o perito, é preciso que tenha um mediador também, que faz um trabalho socialmente relevantíssimo e muitas vezes ele resolve o problema do litígio. Então, esse é um pleito importante. Mas eu acho que já falei muito sobre a mediação, queria agradecer a honra de estar aqui abrindo a Semana Jurídica de Petrópolis, falando sobre um assunto apaixonante. Eu acho que daria, né, Marcelo, para a gente ficar a madrugada inteira e não terminaria amanhã de manhã falando sobre as vantagens, sobre os aspectos da mediação, sobre a atuação da advocacia na mediação. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral sobre esse instituto e dizer para a advocacia o futuro da nossa profissão, não digo a longo prazo não, digo até a médio prazo, passa pela mediação, pelos métodos adequados de solução de litígio, e o advogado precisa
treinar e se preparar para atuar em mediação, porque no futuro a regra vai ser a mediação e a exceção vai ser o processo judicial. Muito obrigada a todos vocês pela honra do convite, foi um prazer maravilhoso. Eu queria estar em Petrópolis, gente, eu estou aqui no Rio porque o Luciano Bandeira me deu uma série de funções, ainda tem um evento hoje aqui da Corregedoria da OAB, senão eu estava em Petrópolis, que era onde eu queria estar. Mas estar com vocês nessa live foi um prazer imenso, uma alegria e, sobretudo, uma honra muito grande. Doutora Ana Tereza, muito obrigada, de coração. Olha, que palestra, que aula. Eu costumo dizer nas comissões, né, principalmente agora na comissão de mentoria jurídica, que quando você tem uma palestra de um professor que vive, supera todas as nossas expectativas, porque é a vivência e é o conhecimento, é a prática total. Muito obrigada de coração. Eu quero abrir oportunidade para o doutor Marcelo ou para a doutora Adriana, se desejam fazer alguma pergunta. Eu só queria parabenizar a doutora Ana, porque, inclusive, eu assisti essa semana a palestra da doutora Juliana Loss, lá da mentoria jurídica, né? Maravilhosa, Então, a maravilhosa. doutora Ana está, doutor Marcelo, disponibilizando para a gente, para os advogados de todo o estado do Rio, de todo o Brasil, né? Acesso a essas aulas, né, de mediação e tantos outros assuntos. E a gente vê que realmente a mediação é o caminho, né? Que realmente, se a gente puder evitar o litígio, sem dúvida, é a melhor solução. Agora, eu só gostaria que fazer uma pequena pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é porque muitos têm dúvida da conciliação e a mediação. Eu sei que a mediação tem todos os pressupostos, mas as pessoas ainda confundem isso. Em Petrópolis mesmo, a gente criou a Câmara de Mediação para os processos éticos disciplinares. E, lamentavelmente, a gente não teve muito êxito, não é, Marcelo? Eu achei que, assim, não... Na verdade, a gente acha que teve pouca adesão, talvez pelas pessoas não entenderem, mas nem tanto os colegas advogados, mas às vezes as outras partes. Eu quero Não aproveitar. entenderem o espírito da mediação, não entenderem o espírito da mediação. Porque dos que se aceitaram participar, parece que o resultado positivo foi em mais de 90%, assim. Mais de 90% tiveram dos que se submeteram, né, que aceitaram fazer a participação. Então, na verdade, a gente viu que o resultado foi bom, mas a adesão ainda, talvez pela falta de conhecimento, né, não foi talvez o tão esperado. Mas eu acho que é um trabalho aos poucos, né, doutora Ana? Que aos poucos acho que vai. Sem dúvida. Doutora, só peço licença só para complementar a pergunta da doutora Adriana, que já era uma pergunta que estava aqui no caminho. Como a senhora vai falar, para incluir a arbitragem, para que a senhora explique para os nossos telespectadores a diferença de arbitragem, mediação e conciliação, porque aí fecha todas as perguntas nesse sentido. Obrigada. Ana, você tem toda a razão. Então, respondendo a Adriana e a Giovana, vamos lá. A arbitragem, vamos começar pela arbitragem, que ela é muito similar ao processo judicial. A arbitragem é um processo, é jurisdicional, mas o poder jurisdicional é atribuído a um ente privado, a uma pessoa que não é um magistrado concursado. Então, a arbitragem é um processo, tal como o processo judicial, só que quem julga e quem processa não é o Poder Judiciário. Quem julga e quem processa é um ente privado, uma Câmara de arbitragem, e quem julga é um árbitro ou 3 árbitros, sempre em número par. É um processo jurisdicional privado, né? Que é possível ser instaurado quando a gente trata de direitos patrimoniais disponíveis. As partes podem optar por abrir mão à jurisdição estatal e escolher uma jurisdição privada. O processo é muito mais simples do que o judicial, mas é proferida uma sentença, tem perícia, tem audiência, prova testemunhal e sentença, só não tem recurso, né? É uma instância só.
mas é um processo, né? E as partes têm que cumprir o que o árbitro decide, e a sentença arbitral equivale à sentença judicial transitada em julgado. Então, é um processo, é um litígio decidido de forma de jurisdição privada. Já a mediação e a conciliação não são processos jurisdicionais, não há jurisdição, porque não há imposição de solução, não há imposição de decisão. Tanto na conciliação quanto na mediação, o que há é uma construção de uma tentativa de aproximação das partes para chegar a um denominador comum que atenda a ambas. Na conciliação, a diferença é tênue entre conciliação e mediação, mas pela lei de mediação, a diferença é a seguinte: na conciliação, o conciliador, ele, na verdade, ele interfere naquele conflito de interesses para conduzir para um resultado de consenso, para um resultado de acordo entre as partes. Ele proativamente sugere soluções, ele interfere naquela situação ativamente para tentar fazer com que as partes cheguem a uma composição. Já na mediação, a mediação já é uma técnica, na minha opinião, mais efetiva, mais eficaz. Na mediação, já o mediador tem uma postura menos invasiva do que na conciliação. O que o mediador faz? Na mediação, o mediador não quer saber quem tem razão. Para ele, isso é irrelevante. Ele não quer saber quem tem razão, não quer saber a tese jurídica da parte A, da parte B, da parte C. O que ele quer é, de uma maneira menos invasiva que na conciliação, ele tenta auxiliar as partes a chegarem a uma solução consensual. Então, o mediador é um facilitador, é alguém treinado e preparado para fazer com que as partes visualizem e elas mesmas cheguem a uma solução adequada ao seu litígio. Então, o mediador, ele faz reuniões sozinho com uma parte, ele faz reunião sozinho com a outra. Ele não diz quem tem razão, o mediador jamais vai dizer quem tem razão. É engraçado, né, que nós advogados, a gente tem que sustentar uma posição, mas na mediação a gente não tem que sustentar a posição, a gente tem que debater construtivamente um resultado útil. Independentemente do fato de que alguém tenha ou não tenha razão, é uma construção de tijolinho em tijolinho para as partes irem ultrapassando as dificuldades que elas próprias têm para chegarem a um consenso. Então, ele é um auxiliar de acordo, e para isso tem uma técnica, tem uma série de ferramentas de trabalho, né? É uma diferença sutil, mas eu acho que a mediação a mediação tal como hoje delineada na nossa legislação é uma evolução da conciliação, e ela é mais eficiente, porque são as partes que são levadas pelo mediador a chegar à solução, e não como acontece na conciliação, o conciliador fica dando alternativas e dando caminhos, né? Na mediação, as partes constroem, com o auxílio do mediador, a solução. Com relação ao TED que o Marcelo falou, ao Tribunal de Ética da OAB, a gente tem a mediação aqui no Rio, e é uma questão cultural. Muitas vezes, isso acontece em qualquer órgão de classe de fiscalização, muitas vezes os processos éticos são muito mais disputas patrimoniais ou disputas pessoais do que propriamente disputas disciplinares, né? Então, assim, tem às vezes um lado de litigiosidade difícil de lidar, mas o que a gente tem visto aqui na seccional
é que alguns casos, principalmente aqueles casos de retenção de honorários, de ausência de prestação de contas, que muitas vezes se resolvem nessa mediação que a gente faz antes. Até porque é muito, assim, a nossa função aqui na OAB é só punir em último caso o colega, né? A nossa função é ensinar, é orientar e é evitar que o colega tenha algum problema ético-disciplinar. Então, muitas vezes, uma punição administrativa que possa vir a ser grave pode ser evitada se o colega, numa mediação, resolve com o cliente dele algum problema patrimonial, algum problema sério. Eu acho que tem grande utilidade. Agora, é aquela questão da cultura que a gente vai desenvolvendo, né? Mas os colegas vão acabar chegando à conclusão, em todas as subseções, que a mediação em processo ético, principalmente aqueles de natureza patrimonial, de questão de prestação de contas, a mediação pode ser uma solução de pacificação com o cliente e também, às vezes, até de evitar uma sanção disciplinar ou minimizar uma sanção disciplinar. É uma ferramenta importante para uma justiça restaurativa, entre aspas, do Tribunal de Ética, né? Não deixa de ser uma justiça restaurativa, né? Então, eu acho que é algo que vale a pena a gente fazer eventos como esse para divulgar, para mostrar aos colegas as vantagens, mostrar aos colegas que esse instituto vem para melhorar a nossa vida, vem para nos deixar num estágio civilizatório mais avançado, né? Turana, algumas vezes que a gente já debateu desse tema, eu sou muito favorável às soluções alternativas de litígio, né, para que a gente sabe toda a dificuldade que é do judiciário, os colegas estão acostumados, né, em vários aspectos, mas eu vejo um ponto, e aí eu reflito aqui junto com a senhora para ver sua opinião. Eu penso que o advogado trabalhando, por exemplo, na mediação, que é uma dessas formas, talvez a mais importante forma de solução de conflito, né, extrajudicial e sem a judicialização, ela claro, a gente defende também, como a senhora citou bem, a participação do advogado. Eu acho que é importante o advogado estar presente. O advogado, né, tem que entender a parte colaborativa dele. Inclusive, a gente até uma vez já fez o curso do advogado colaborativo, né, aquele que entende como funciona a mediação. A senhora definiu muito bem os princípios, ou seja, a gente não está ali para poder, né, no momento certo, entrar ou aconselhar, mas não devemos, né, naquele momento, dar opinião para não prejudicar. Então, né, essa forma do treinamento do advogado colaborativo é importante também. Mas eu acho que, principalmente, a gente percebe que não só a própria parte, mas eu acho que o advogado, né, nesse tipo de solução de litígio, ele fica numa posição muito mais preponderante e com uma valorização muito maior. Não sei se a senhora sente isso também, né? Quer dizer, numa situação, você levou à mediação, né? A parte refletiu dentro das técnicas, lhe ouviu, né? Chegou numa decisão por ela mesma dentro do cenário e do quadro. Você auxiliou na elaboração do documento, que é o mais importante. Eu acho que aí é uma das funções mais importantes do advogado, não só orientar, mas na hora de elaborar o documento. Senão elas podem, né, resolver e, se não tiver por escrito, bem escrito, pode não trazer a solução ou a segurança que precisa. Então, você tem todo esse papel, né, relevante. As pessoas chegam com um problema, sentam junto com o advogado na mediação e saem com o problema resolvido, né? Então, isso tudo, eu acho que traz uma valorização muito grande para o profissional, né? E num caso desse, o judiciário? Não, o judiciário é aquele órgão inerte, como ele é na criação dele, que está lá só para executar se não for cumprido, né? A gente virou um órgão de execução, como é uma das funções dele, para executar aquilo que não foi cumprido. Mas a parte não teve que submeter ao juiz dizer o que ela vai fazer, ela teve a possibilidade de tomar essa decisão, né? O advogado ali de ambas as partes vão ser preponderantes nessa solução. Então eu vejo que também, além de todos esses aspectos positivos, eu acho que é uma forma de trazer uma grande valorização para a advocacia e para a própria parte, né? Ela vai se sentir valorizada. Não vê alguém que não entendeu direito o que aconteceu, ou só porque não tinha prova, ou porque não soube falar direito, ou porque minha testemunha gaguejou, passou mal no dia, só por causa disso eu perdi o processo. Não. Eu
eu fui lá, eu falei o que eu tinha que expor, eu ouvi o que talvez não quisesse ouvir, mas ouvi de forma respeitosa, e eu tomei a decisão, aconselhado, da forma correta. Não sei se a senhora vê por esse aspecto também. Eu acho, Marcelo, que você destacou um ponto muito importante, porque ah, no processo judicial você tem algumas variantes que são absolutamente fora do controle do advogado, da parte, enfim, das provas produzidas, que é a visão subjetiva do juiz, enfim, daquele que vai julgar o recurso, e na mediação você tem a parte com o seu advogado construindo a solução. Isso é muito importante, que a parte tem muito mais controle e o advogado também. E aí, concordando com você, eu diria também que o trabalho do advogado na mediação, esse trabalho de construção de solução, é um trabalho de grande criatividade, um trabalho também jurídico, porque não adianta as partes convencionarem algo que interesse a elas e não seja juridicamente compatível com o nosso ordenamento. Então, a construção que o advogado, o conhecimento do advogado e a participação dele na mediação, como o Marcelo mencionou, é fundamental, né? O advogado, ele tem uma liderança, cada qual, né, cada advogado de um dos lados, mas ele tem uma liderança e uma influência na solução muito maior que no processo judicial, porque ali ele constrói, o advogado quase que constrói a sentença, entre aspas, ele constrói a solução, né? Então, ele pode atuar de uma maneira até mais relevante do que no processo judicial, onde ele apresenta um trabalho, mas o resultado não depende dele, né? Ali o resultado depende dele, sim. Né? E se ele for eficiente em encontrar soluções criativas, mas juridicamente possíveis, ele vai alcançar um resultado construído a quatro mãos, né? Entre o advogado de uma parte e o advogado da outra, que atenda ao cliente da melhor maneira. Então, eu acho que você está certíssimo, o advogado é valorizado na mediação, você tem toda a razão. Bom, infelizmente temos que interromper, porque esse assunto é excelente. Eu tinha separado também um tema para conversar, mas eu já deixo aqui um novo convite para a doutora Ana Tereza Basílio, que é justamente a inclusão desse tema nos currículos das universidades. É uma pauta que a gente precisa conversar e debater, muito importante, porque é educação, né? Eu, como presidente da Comissão de Educação, sou sempre suspeita, porque eu bato muito nessa tecla de precisamos levar a educação, e a educação da mediação, e exemplificar e ensinar a diferença de mediação, de composição, de mediação, de arbitragem, isso é muito importante. Muito obrigada, doutora Ana Tereza Basílio, por cada ensinamento, por dividir conosco sua vivência, né? E por nos dar uma das coisas mais preciosas, que é o seu tempo. O tempo é muito precioso e a gente sabe que quem nos dá o tempo, porque existe um carinho muito grande, nós te agradecemos imensamente. Quero agradecer a você que esteve conosco até esse momento, mas nós não estamos encerrando. Quero avisar que nós temos um formulário que já está disponível no YouTube. Você que é estudante de Direito, pode ir lá preencher o formulário, que a OAB está concedendo 1h30 em horas complementares. Sendo assim, convido o Dr. Marcelo Schaefer para que faça as considerações finais. Obrigado. Torana, muito obrigado de coração mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conosco, de dividir com a gente, como dito no início, né, um pouco do seu grande conhecimento, né, conhecimento que o país todo tem a oportunidade de usufruir, né, através não só o país, mas o mundo, né, de seus eventos internacionais também, e a gente tem a oportunidade de tê-la conosco hoje, né. Eu vi que a senhora estava no evento, né, da Corregedoria da OAB, né, transmita ao Dr. Paulo nosso parabéns aqui da OAB Petrópolis. A gente não pode estar aí pessoalmente hoje, mas a gente tem certeza que vai ser um trabalho de muito futuro e de muito sucesso do Dr. Paulo na frente da Corregedoria.
Doutora Adriana, obrigado por estar conosco aqui, obrigado pelo trabalho que tem feito também frente à comissão da mentoria, né, que a doutora Ana também, que a gente agradece bastante o apoio todo na comissão aqui da subseção da mentoria, que é um trabalho tão importante para os advogados jovens, né, não necessariamente jovens advogados, mas os advogados jovens, os que estão começando na carreira independente da idade, e convidar todos que amanhã, né, doutora Giovana, amanhã temos mais uma live, 19 horas. Todos puderem estar conosco, vai ser muito bacana. E vamos estar também disponibilizando o vídeo aí nas redes sociais do YouTube, para quem quiser, não pôde assistir hoje, poder assistir depois. Vai estar aí disponibilizado esse grande conhecimento para ser dividido com todos. Obrigado a todos e volto a palavra, então, doutora Giovana, para o encerramento. Muito obrigado. Doutor Marcelo, muito obrigada. Doutora Adriana Paixão, muito obrigada pelo carinho. Doutora Ana Tereza Basile, sem palavras para agradecer o carinho também. E sim, doutor Marcelo, amanhã nós teremos aqui conosco o doutor Felipe Renault. Ele é coordenador de Direito Tributário da ESA, é professor, é membro da Comissão de Direito Financeiro e Tributário, conselheiro da ABDF, é uma pessoa sensacional que virá falar um pouquinho para gente sobre processo administrativo tributário. Eu, suspeita, também estou ansiosa para falar sobre este tema. Bom, muito obrigada a todos, à mesa, obrigada a você que esteve conosco até esse momento. Declaro então encerrada a nossa palestra de hoje. Muito obrigada pelo carinho, gente. Um beijo enorme.